Minha gente, nós vamos falar sobre o plano e o esboço de Atos dos Apóstolos a partir da obra, né, de Brodus Haley, da antiga JUERP, Introdução ao Estudo do Novo Testamento. E ele até diz aqui o seguinte, que Lucas, ao escrever a história da igreja primitiva, usou um plano que foi não só correto historicamente, mas também teologicamente importante, em seu propósito de demonstrar o poder do Evangelho em reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras. Lucas partiu sua narrativa em segmentos. Cada segmento tem a ver com algum problema que separa pessoas que são conquistadas pelo Espírito Santo através da proclamação do Evangelho. Ele também fez uso de uma expressão recorrente para denotar o movimento de um segmento para outro. A locução que Lucas usou é: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Pode-se notar que esta expressão, ou uma ligeira variação dela, é encontrada em Atos 6, versículo 7, após a crise da igreja em Jerusalém e antes da expansão, a partir de Jerusalém. Capítulo 9, versículo 31, após a inclusão dos samaritanos e do eunuco etíope. Capítulo 12, versículo 24, após a inclusão dos gentios tementes a Deus de Cesareia e a morte de Herodes Agripa 1. Capítulo 16, versículo 5, após a controvérsia com os judaizantes e a conferência de Jerusalém. Capítulo 19, versículo 20, após a inclusão dos gentios. Então, segue-se a viagem de Paulo a Roma via Jerusalém. Lucas usou o plano da expansão geográfica para mostrar o desenvolvimento teológico da igreja, de um conceito nacionalístico estreito para uma religião que não tem nenhuma barreira artificial estabelecida pelo homem pecador. Os princípios que Jesus ensinou e pelos quais ele morreu são mostrados àqueles que podem vencer qualquer preconceito que ocasione separação. Qualquer esboço de Atos deve considerar seriamente o método que Lucas usou para indicar as principais divisões de sua obra. Então, nós vamos perceber aqui que o livro de Atos, ele vai... Opa, à vontade, Rita. O livro de Atos, ele vai deixando claro o seguinte, que há barreiras que são derrubadas. Então, por exemplo, a gente tem muito aquela ideia de que assim, o simples fato de eu pertencer a uma determinada igreja, a uma determinada denominação, eu já sou um cristão. Mas eu não sei se dá para perceber que ser cristão é mais do que ter a religião cristã. Por quê? Porque você pode estar dentro da religião cristã e você não está seguindo a Jesus, por mais que possa parecer absurdo um negócio desse. Por quê? Porque você vai reparando que os judeus teoricamente eram crentes, entretanto eles não tinham aquela noção de que eles estavam contra a vontade de Deus, apesar de ter uma prática religiosa. Então aqui a gente vai percebendo o seguinte: há problemas de pessoas para pessoas por causa da raça. Há problemas por quê? Porque fulano, desculpa o termo que eu vou usar, mas tem pedigree, né? Então eu sou a 4ª geração de batista, né? E aí nesse caso eu começo a me achar melhor do que o cara que se converteu ontem, entende? Eu sou pentecostal raiz, entende? Meu avô foi membro da igreja de Daniel Berg. E aí, então muitas vezes, às vezes as pessoas assim, elas não conseguem perceber que elas podem estar bem envolvidas com a religião e não estarem necessariamente seguindo a Jesus. Então é muito complicado quando a gente fala assim: fulano, ele precisa se converter. Aí você fala assim: tá, por que ele precisa se converter? Porque ele pertence à igreja tal. Só que a questão é pertencer à igreja tal ou tem a ver com a convicção cristã que ele tem? Porque às vezes ele de repente pode estar numa igreja que eu olho e falo assim:
Não, fulano está perdido, porque ele está naquela igreja ali. E às vezes eu não paro para pensar que eu posso estar perdido, embora eu esteja na igreja certa, mas pelas razões erradas. Então é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí eu vou para o esboço de Atos dos Apóstolos, mas eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Jefferson levantou assim a cabeça, abriu as narinas. Não? Não falei nada. Não, você não falou, eu sei. Não quero falar nada não. Ah, então pode até fazer uma colocação que tem pessoas que estão na igreja, mas como o senhor falou, não segue esse mandamento. Pessoas que não falam com o irmão dentro da igreja, eu não sei se estaria dentro desse contexto que eu estou falando, não cumprimento, igual o irmão colocou, o que me chateia é eu estar numa recepção de uma igreja, o corpo da igreja passa por mim e ninguém me cumprimenta. Quer dizer, é complicado, de repente estaria dentro desse contexto total. Assim, os problemas aqui eram um pouco mais complexos, né? Porque era questão de judeu, gentio, aquela coisa assim. Eu sou judeu, eu sou do povo de Israel. Você estava lá outro dia cultuando Diana, você estava lá não sei o que cultuando Júpiter. Agora você quer vir para cá? Eu sou fulano de tal, eu sou da tribo de não sei quem. Então isso podia estar acontecendo. Você come carne de porco, eu não como. Você não sei o que lá. Então assim, ou seja, barreiras que estavam havendo entre os cristãos, que entre os cristãos, pelo fato de um ser de uma linha, né, sou judeu, o outro por ser gentio. Embora o que você está falando faz sentido, por quê? Porque é complicado você, por exemplo, como é que pode um cristão não falar com o outro? Assim, por exemplo, é importante a gente verificar que assim, é natural que você me magoe, que eu magoe você, que de repente você fique chateado comigo. Acontece isso na minha casa, eu e minha esposa, claro que isso acontece, mas aquela questão de você fazer aquela consideração, não, peraí, eu estou sentindo isso porque eu sou um ser humano, mas está errado. Entende? Assim, ficar com mágoa é natural, mas eu sou um cristão. Entende? A minha vontade é dar um supapo na cara daquele miserável, mas eu sou um cristão, sou um crente em Jesus, e até mesmo essa questão de querer dar um supapo nele, eu repreendo em nome de Jesus. Ou seja, eu não vou bancar aquele zumbi como assim, eu não estou sentindo nada, só tem amor aqui dentro de mim. Não, estou com raiva, estou chateado, entendeu? Se eu pudesse eu incestava o cara. Só que é o seguinte, eu sou de Deus, e assim, o Espírito que está em mim, que clama Abba Pai, é contra isso. Então, é como aquele caso, né, de por exemplo, você está ouvindo um negócio, né, no rádio, ou vendo alguma coisa na televisão, acessando alguma coisa na internet, e aí de repente o teu instinto te empurra para uma coisa, mas você fala assim, não, peraí, é natural que eu seja provocado para isso, entretanto, eu sou de Deus, então eu vou pedir a Deus que me dê força para vencer esse negócio. Entende? Ou seja, é natural que aconteça, é natural, obviamente. Imagina, eu estou na igreja, eu sei que tem um cara na igreja que não me suporta, eu sei que o indivíduo ele quer puxar o meu tapete todo dia, vai para aquela plataforma lá, com a cara de pau que tem, fica dizendo que aquilo ali é altar e fica mandando seta para mim. Então o que acontece? A minha vontade é o que? Quer saber? Quando eu chegar lá, pegar o microfone, eu também vou largar em cima. Eu falo, não posso, eu sou de Deus. E ele, não sei o que ele é, eu sei que eu sou de Deus e eu vou tentar segurar a minha língua. Claro que nem sempre a gente consegue, né? Você tá lá para abrir a Bíblia e pregar, e de repente você vai, solta o negócio, não devia, volta para casa, pede que Deus te perdoe, aquela coisa todinha. Eu lembro de um episódio uma vez que eu tive um atrito com alguns irmãos na igreja pela manhã, porque um determinado irmão tinha feito um negócio errado, e o pessoal ficou apoiando aquele irmão. E aí assim eu fiquei muito irado. E o que aconteceu? Chegou de noite, irmão, aí teve o culto, a coisa seguiu, chegou a minha vez. Eu falei, irmãos, olha só, eu gostaria muito de pregar, o sermão está pronto, mas para que eu não abra a boca e alguém possa interpretar qualquer coisa, o que eu vou fazer? Abra sua Bíblia em Efésios.
Aí eu li um capítulo, aí pedi o pessoal do louvor, fica todo mundo aqui. Aí lemos um capítulo de Efésios. Vocês podem cantar um louvor? Cantaram o louvor. Aí depois, mais um capítulo. 6 capítulos de Efésios. Não preguei absolutamente nada, mas eu tenho certeza absoluta que assim, alguém absorveu alguma coisa. E não tinha como ninguém dizer assim: o pastor mandou indireta para mim. Entende como é que é o negócio? É aquela seguinte situação de que assim, se eu prego, né, e prego contra qualquer coisa, alguém vai dizer o quê? Ah lá, deu para entender? Só que se eu não prego, pastor não prega, ah lá, entendeu? Aí, nesse negócio, o que o pastor faz? Eu pego a Bíblia, abro, leio, aí foi Bíblia, palavra e oração. A gente lia, um irmão orava, louvor. Lia, um irmão orava, louvor. Nessa brincadeira, talvez vocês pensem assim: pô, demorou um tempão. Não, foi mais rápido do que eu pregando. Aí nesse caso, entendeu? Aí, embora o seguinte, já viu, é bom na saudação também, hein? Eu pensei assim: não vai dar para eu pregar aqui. Aí nesse caso, só que a pastora Cátia não é boba não, ela fica parada em pé, junto com o irmão da saudação. Aí eu olhei assim, e aí detalhe, ela em pé do lado dele. Agora imagina se ela sentasse. Aí nesse caso... E aí, por exemplo, onde eu quero chegar com isso? É importante a gente ter aquela ideia de que assim, é natural que eu não queira falar com aquela pessoa. Só que a nossa vida é baseada no sobrenatural. Então eu vou tentar caminhar, eu vou tentar me esforçar. A Bíblia diz o quê? Se possível, tende paz com todos os homens. Se a Bíblia fala se possível, é porque nem sempre vai ser possível. Tem gente que não gosta da gente, tem gente que não quer o nosso bem. Opa, vai lá. Tchau. Tem gente que, por exemplo, infelizmente, só que a gente não pode se deixar levar por essa ideia, né? A gente não pode se deixar levar por essa ideia e assim, já que a igreja é assim, já que as pessoas são assim, eu não estou nem aí para a hora do Brasil. Não. Tá entendendo? Se o irmão quer ir para o inferno, vá, o problema é dele. Eu não quero ir. E uma das marcas de que eu tenho um novo coração e de que eu não estou indo para o inferno é eu estar seguindo a Jesus. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Então não vai ser eu tentando te dar uma rasteira, não vai ser eu, por exemplo, de mal, come sal na panela de mingau, corta aqui. Não é com essas infantilidades, não é com reunião secreta, não é pedindo a cabeça de João Batista. Não é assim que as pessoas que vão para o céu tocam o ministério. Não é assim, né? Então a gente percebe que assim, a proposta de Atos é o que? A cada nó que vinha, desatava e a igreja seguia. Aí a cada nó que vinha, desatava e a igreja seguia. A cada nó que vinha, desatava e a igreja seguia. E aí, como por exemplo, a gente vai observar aqui o resumo que eles fazem, que Atos tem, né? O resumo o esboço elaborado pelo Brodos aqui, e nesse esboço ele vai, como é que eu posso dizer, desmembrando o livro nesses tópicos da Igreja de Jerusalém e o cristianismo judaico, depois a perseguição que leva à inclusão dos meios judeus, depois a inclusão dos gentios na igreja, depois o problema da comunhão dentro da igreja, depois a crescente igreja gentia e a autoexclusão dos judeus, depois a viagem a Roma para pregar o evangelho sem impedimento, e aí depois a conclusão, e a gente vai comentar o esboço no próximo vídeo, para a gente não deixar esse bloco aqui muito grande. Mas antes da gente ir, pois não, Fernando? E pastor, o senhor fala autoexclusão do judeu, ele se... Aquela questão de que é o seguinte, eu não quero saber do que você está pregando. Lembra, por exemplo... Você da minha religião. Exatamente. Lembra quando, lá em Isaías 6, todo mundo pega, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra disso? Até que vai chegando, se eu não me engano, se a minha memória não me trai, eu acho que é a partir do versículo 9,
quando Deus fala para ele o seguinte: olha, você vai lá pregar. Só que o que acontece? Não, oi? Tá dando para entender? Então, o que acontece? Você vai lá pregar, mas eles não vão ouvir. Então, essa autoexclusão é de certa forma o que? O cumprimento dessa palavra que Deus deixou claro para Isaías que aconteceria. Aquele caso da seguinte forma, por exemplo, não é que Deus queria que os judeus resistissem. Deus simplesmente deixou claro que eles resistiriam. Aí alguém vai dizer assim: peraí, mas então Deus mesmo que predeterminou que os judeus rejeitariam? Não, porque Paulo era judeu, Jesus era judeu, Pedro era judeu, ou seja, teve judeu que abraçou a fé, teve judeu que pregou a fé, só que teve judeu que rejeitou a fé, onde vem essa questão da autoexclusão, ou seja, nós não queremos ouvir isso aí. É como, por exemplo, eu sou pastor e estou pregando. Se eu não quiser ouvir, exatamente. Tem o crente pirracento que você vai pregar, ele faz questão assim. Por exemplo, uma coisa digamos assim: pastor Roberlan, olha só, eu estou indo para o culto, só que eu quero já deixar de antemão que eu não vou poder ficar até o final, porque eu estou com a minha sogra doente, eu estou com não sei o que, é uma coisa. Ou então, digamos assim, no início do culto, né, eu aproveito aquele momento de dízimos e ofertas e tudo, o pessoal está levantando, eu saio a francesa, mas não, eu espero o pregador assumir o púlpito, eu espero ele lá na frente, eu espero ele pegar a palavra, eu espero ficar todo mundo sentado quietinho e levanto. Aí eu sei, é falta de educação, mas assim, o que eu estou dizendo é que assim, o que eu estou querendo dizer não é isso. O que eu estou querendo dizer é essa questão da autoexclusão. Ou seja, a pessoa está deixando bem claro: eu rejeito essa palavra. O problema é que é o seguinte: você, como porta-voz da palavra de Deus, filho, eu não estou rejeitando você. Deu para entender? Por exemplo, uma coisa que eu não tenho muita dificuldade com essa questão de alguém se opor a mim. Por quê? Se eu estou fora da vontade de Deus e alguém se opõe a mim, glória a Deus. Por quê? Porque essa pessoa está me atrapalhando de fazer a vontade do diabo. E se eu estou fazendo a vontade de Deus e essa pessoa se opõe a mim, glória a Deus também, porque ela não está fazendo nada contra mim. Está entendendo? Ela vai resolver isso com Deus, não é comigo. Então, como ela não vai resolver isso comigo, por que eu vou ficar com mágoa? Vida que segue, velho. Vida que segue. Eu estava olhando aqui sobre Estevão, cada um vai pagar a sua fatura. No 754, depois de ele ter pregado, né, o Evangelho, ele fala assim: ouvindo eles, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Exatamente, o pessoal ficava com ódio, o pessoal ficava com raiva. Tá dando para entender? Então, e detalhe, e se você observar, você vê que a pregação de Estevão parece aquele sermão expositivo. Ele vai pregando a Bíblia toda. Ele vai pregando e aplicando, ele vai explanando e aplicando, ele vai explanando e aplicando, deixando claro o seguinte: qual é o resumo da ópera? É o seguinte: se os profetas estivessem vivos no tempo de vocês, vocês que criticam os profetas, vocês que criticam os seus antepassados por maltratar os profetas, vocês fariam as mesmas coisas. Então ele deixa muito claro que é o seguinte: não vem bancar o santarrão para cá não. Tanto que ele estava certo, o que o pessoal faz? Mata o cara. E o que ele diz? Senhor, não lhes imputes esse pecado, não cobra deles não, deixa isso para lá. Aí você percebe o que é um coração transformado, porque por muito menos a gente fica assim: faz justiça, Deus, faz justiça. E é o seguinte: eu não preciso ficar pedindo a Deus para fazer justiça não, Ele já é justo. É o que eu estou dizendo: eu estou errado, Janildo está me perseguindo, glória a Deus. Por quê? Janildo está me atrapalhando de fazer a vontade do diabo. Agora só tem um negócio: se eu estou fazendo a vontade de Deus e Janildo está me atrapalhando, é ele, Deus, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Por isso que crente não tem que ficar com mágoa, rancor, vingança, não. Crente é o seguinte: você foi, o vento está atrapalhando,
pô, isso é com Deus, não é contigo. Entende? Você estava cheio de boas intenções, mas aí foi apedrejado aqui, foi preso ali, aconteceu não sei o que lá. Cara, joga o teu futebol. Não para, assim, o problema é que o crente ele quer entrar no ringue. E o que eu observo? Quando você entra para brigar, Deus te deixa brigar sozinho. Quando você sai do ringue, Deus luta por você. Aí é a escolha de cada um. Eu prefiro que Deus lute por mim, em vez de eu ter que entrar no ringue e eu ter que lutar por mim. E o que vai acontecer? Carne, porque eu vou querer defender meu orgulho, eu vou querer tentar um monte de coisa. Quando eu saio do ringue, eu continuo fazendo meu ministério. E Janildo, que estava arrumando confusão, Janildo vai pagar a fatura dele. Deixa ele seguir a vida dele e eu vou seguir a minha. Agora, se eu entro na rota de colisão com o Janildo, o que acontece? Eu deixo de fazer o que eu estava fazendo. Lembra? Neemias, desce daí. Não vou descer não, eu tenho uma grande obra. Eu tenho algo para realizar. Não vou perder tempo com questãozinha contigo não. Não quer não? Tem quem queira. Estou seguindo. Não quer me ouvir pregar não? Ele quer. Ele não quer ouvir? Ele quer. Ninguém quer ouvir? Deus mandou. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Todo mundo rejeitou. Deus aceitou? Beleza. Jeremias era homem de Deus, era profeta de Deus, passou 40 anos, ninguém ouviu, e até hoje a gente lê o livro dele. Olha como é que é o negócio. Todo mundo lembra de Jeremias. Boa parte de nós não lembra dos críticos de Jeremias. Deu para entender? Jeremias fala até hoje. Sua geração não lhe ouviu, mas a gente ouve. Deu para entender a importância de você estar na direção de Deus? Essa é a importância. O negócio é que as pessoas não entendem que Deus é um Deus de justiça. Como ele falou, nós não temos que debater. Entendeu? Se você está com a razão, você está fazendo a coisa certa. Mas desculpa, estão pedindo um abraço aqui. Um abraço, gente boa. Mas vai. Mas podemos encerrar? Beleza, então. Aí a gente agora vai criar o próximo vídeo falando sobre o esboço de Atos dos Apóstolos nessa linha aqui que o Brodus Reil estabeleceu para nós.